O Fernando Haddad, o ministro, está com uma estratégia aqui. Ele disse que o governo apresentará alternativas ao decreto do IOF até amanhã, antes da viagem do presidente Lula. O que será que vem? Tô com medo. O ministro antecipou que a proposta vai dar uma calibrada nos impostos em relação a finanças e voltará a discutir reformas estruturais com o Congresso, que é a reforma administrativa, todo mundo aguardando. Em meio a questionamentos sobre quais seriam, então, as alternativas para fechar as contas, Haddad afirmou que a reforma administrativa deveria começar pelos supersalários. Vamos ouvir. Nós já mandamos algumas dimensões da reforma administrativa que, na minha opinião, deveriam preceder toda e qualquer votação, que é a questão dos supersalários e do acordo que foi feito com as forças sobre aposentadoria. Nós daríamos um bom exemplo, né, para começar a discutir esse tema, começando pelo topo do serviço público. Mas aí que eu estou falando, o Felipe Monteiro, são declarações politicamente corretas, demagogicamente interessantes, mas que não tem nenhuma imediatidade. Ele vai fazer o quê? Ele quer uma reforma que reduza os supersalários já existentes? Não pode, violaria a Constituição. Ele quer limitar o teto, mas é as verbas indenizatórias que o Supremo já disse que saem desse teto. Então, todo mundo, é um tema que todo mundo concorda, mas na hora que você vai para o campo prático, não tem solução. Fernando Haddad está se especializando em ser um poeta mais do que o ministro da Fazenda? Ô, Capês, essa pauta, na minha opinião, é muito mais uma pauta moral do que uma pauta financeira. Exato. E, é claro, quando você pega, por exemplo, o teto da Constituição Federal, que fala que os salários têm que ser o limite do salário do presidente do STF, né, de R$49 mil, você vê que tem juízes, promotores, ganhando 100 mil, 200 mil. Teve até um caso que foi noticiado recentemente de um ministro de uma corte de contas estadual que ganhou milhões de reais em um mês, né? Então, de fato, nós temos que passar por essa pauta como uma pauta moral. Mas o valor que se economiza, eu estava vendo aqui, puxando aqui, o valor que se economiza com os supersalários não chega a 12 bilhões de reais, né? Ou seja, a economia que o governo tem com diminuir toda a pauta, todos os supersalários do valor que está para colocar no limite do teto do STF, seja pensando em verba remuneratória, em verba indenizatória, né, 12 bilhões de reais. Não resolve o problema do déficit fiscal no Brasil, né, mas é um ponto que nós temos que encaminhar sim. Nós temos que encaminhar essa discussão sim, porque é imoral num país você ver desembargadores, membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas dos Estados, terem um salário, terem super salários, né, ganhar mais de 200 mil reais. Mas também eu acho o seguinte, Capês, não dá para a gente fazer essa discussão caindo no lugar comum e caindo e jogando para a plateia, né? Temos que discutir também se os salários que essas pessoas ganham são justos ou não são justos. Por exemplo, na minha opinião, um presidente da República ganhar 40 mil reais é pouco, é muito pouco. É justo o ministro do Supremo Tribunal Federal ganhar 49 mil reais? Eu acho que não, tem que ganhar muito mais que isso, né? Então nós temos que discutir essa questão, de modo de ver, sem nenhum tipo de paixão e sem nenhum tipo de lugar comum. Mas a pauta, na minha opinião, é muito mais pauta moral do que pauta econômico-financeira. Não vai resolver o problema do déficit fiscal no Brasil e da questão de gastar menos resolvendo os tais supersalários. Então, aí você pega o seguinte, ô Kriegner, presidente da República, ministros do Supremo, aí você põe deputados federais e senadores, que são os três poderes ali colocados. Mas ministro do Tribunal de Contas, enfim, Procuradoria-Geral da República, muito bem, você coloca esse trecho. Ninguém pode ganhar mais do que esses, ponto. Todo mundo concorda. Mas aí vai chegar o seguinte, sim, ele não pode ganhar mais, mas ele tem a verba indenizatória que ele tinha direito, das férias que foram convertidas, da licença-prêmio que foi convertida, do período que ele ficou daqui, do reajuste, daqueles penduricalhos que vão sendo criados. Muito bem. Isso, o Supremo já decidiu. Isso não integra os vencimentos e, portanto, tem que ser pago. Quando eu digo o seguinte, que nós estamos tentando buscar uma discussão para o equilíbrio fiscal, e eu vejo o ministro falar nisso, eu vejo como uma fala, com todo respeito, oportunista. Ou seja, eu estou sendo pressionado, então eu vou jogar para a galera. É o super salário, são as grandes fortunas. Sei, mas qual o teu projeto agora, para resolver o problema agora? O governo vai gastar menos? Vai cortar na própria carne? Vai enviar algum projeto para cortar o orçamento dos três poderes?
Ou seja, me parece que o ministro está com muita fala gostosa, mas com pouca efetividade. Que foi a pergunta que todo mundo fez, né, Capês? Quando começou o governo, geralmente, o que os presidentes fazem? 2 anos ali de ajustes, aperto de cinto, etc., para depois gastar um pouco mais e investir em outras questões nos últimos 2 anos. E esse governo Lula 3 fez absolutamente o contrário. 0 ajustes, 0 aperto, 0 correções nos 2 primeiros anos, porque tinha uma parcela significativa da população a ser conquistada. Começa ali 2023 tacando dinheiro, alimentando o Congresso para poder atrair um pouco mais de apoio, porque não tinha apoio, afinal é um presidente que foi eleito depois de ter sido descondenado. Então você traz essa dificuldade para a mesa. E aí agora a conta chega, talvez chegou um pouco antes do que eles imaginavam, pensavam talvez que ia chegar lá para quem assumir o próximo mandato 2027, mas não, chegou agora, e agora que chegou vai ter que fazer alguma coisa, né? E acho que esse é o que é o grande ponto, mas sabe o que eu queria trazer aqui? Uma questão de esperança para a gente, Capês, que é a questão do fim da reeleição. O fim da reeleição que foi aprovado a proposta na CCJ lá do Senado, se isso for adiante mesmo, isso tem o potencial de diminuir políticas como essas e discursos eleitoreiros como esses. E até essa prática, como eu falei, né, do aperta aqui e solta depois, aperta aqui e solta depois. Porque diante de um momento de crise, como é o que nós estamos vivendo hoje, quem tiver a melhor proposta para sair da crise e a maior viabilidade de cumprir com essa proposta, vai ter maior penetração também e aceitação dentre o eleitorado. Então, acho que a gente tem um pouquinho de esperança se o Congresso passar isso. Agora, a dificuldade é fazer passar lá, né? Pois é, a economia está hesitante, o governo não tem um planejamento para estabilizar o déficit fiscal, na educação estamos muito mal, o crime organizado fatura 300 bilhões de reais,